Fala aí pessoal, saiu a nova versão do Terra Amazon, né, a versão 4.6.3, e muitas pessoas têm pedido, né, algumas pessoas têm pedido para que a gente fizesse vídeos do Terra Amazon aqui no canal. Então, eu quero que vocês saibam primeiro que o Terra Amazon ele tem o canal dele do YouTube, né, então só vocês virem aqui e acessarem o canal do YouTube do Terra Amazon, tá? Lá vocês vão encontrar aqui uma porção de vídeos, tá? Alguns foram feitos por mim, outros foram feitos por outros consultores, então deem uma olhada aí, tem bastante coisa. Além de ter um Facebook e também um Twitter, por onde a gente geralmente posta as notícias sobre o Terra Amazon ou projetos que estão sendo desenvolvidos com ele. Então, nesse vídeo aqui, o que eu queria fazer com vocês era criar um projeto, né, do início ao fim, e deixar ele no ponto de começar a ser inseridas as informações vetoriais e matriciais, né, para começar o processo de edição. Eu lembro vocês que o Terra Amazon ele não é um SIG comum, né, ele é um SIG, vamos dizer assim, um SIG de uso específico para monitoramento de floresta. Ah, posso usar para outras coisas? Pode sim. Você pode tentar usar para outras coisas, né? Porém, ele é voltado especificamente para monitoramento de floresta, tá? Então, para baixar, vocês vão entrar no site terraamazon.org, eu vou deixar o link todo aí na descrição, tá? E é só vir aqui em começar, pegar a versão mais recente ou a versão mais antiga. Se vocês quiserem outras versões, aqui tem todas as versões desde a 3.0.1, tá? Além disso, aqui no site do Terra Amazon você tem um fórum, né? E tem toda a documentação aqui do software também, né? Desde o manual do usuário administrador, Terra Amazon divide, né? Usuário administrador, operador e Project Manager ou gestor de projetos, vamos dizer assim. Aí você tem o manual do plugin de PDI, o manual do plugin de modelo numérico de terreno, o manual do plugin de edição, o código-fonte, caso você queira pegar o código-fonte do Terra Amazon e aplicar em outro lugar, pode ficar à vontade. Alguns documentos de referência aqui sobre a programação o script que a gente pode usar dentro do Terra Amazon, que é o Lua, tá? E alguns artigos que já saíram aí pelo mundo usando o Terra Amazon ou falando do Terra Amazon mesmo, ok? Deem uma olhada depois aí no site do Terra Amazon. Muito bem, para usar o Terra Amazon, a gente precisa de um sistema integrado entre banco de dados e o Terra Amazon. Então, o banco de dados que nós vamos usar hoje aqui é o PostGIS, né? E o próprio Terra Amazon 4.6.3. O PostGIS que eu vou usar é o 9.4, tá? Então, vamos lá. Muito bem, aqui eu tenho meu Terra Amazon, então, versão 4.6.3, tá? Eu peguei essa versão recentemente, então, eu vou fazer o teste dela junto com vocês. Vou criar aqui um banco de dados, então eu posso clicar nesse ícone ou vir aqui em File, Create Database, tá? Vou criar aqui um banco em PostGIS. Se eu estiver trabalhando em um servidor, eu ponho o IP do servidor. Se não, eu estou trabalhando em localhost, eu nem preciso escrever, tá? 5432, se eu tiver só um PostGIS instalado. Se eu tiver mais de um PostGIS, eu ponho uma porta sequencial, né? Muito bem, vou colocar aqui o usuário do PostGIS, que foi colocado na instalação, que é PostGIS, né? E a senha, que por enquanto está por default, que também é PostGIS, porque feita a instalação, ele lhe dá essa possibilidade de trocar a senha ou criar uma senha nova, tá? Então, database name, eu vou colocar aqui TA463, né? Aula, para a gente saber o que a gente está fazendo. Vou dar um getList, esse getList é do encoding, né? Geralmente aqui tem vários encodings, mas geralmente a gente usa o TF8, tá? Que é como é que é feita a codificação da tabela dentro do banco de dados. Então o TF8 ele não aceita espaço, não aceita caracteres especiais, muito menos acentuação, tá? Então aqui é simples, é só dar OK. Muito bem. E aí ele vai criar o banco lá dentro do PostGIS. Dentro do PostGIS, essa criação de banco ela não é uma mera criação de um banco, tá? Ele cria o banco e cria algumas tabelas que são a estrutura do software, tá? Muito bem. Feito isso, então, eu vou vir aqui em Administration. Vocês têm essas duas guias que quando você está trabalhando com usuários diferentes, por exemplo, você só é operador de funções, você perde acesso a esses dois menus, tá? Se você for Project Manager, você consegue acessar esse menu, mas não consegue acessar o menu de administração.
E se você for DBA, Project, né, Administration do banco, você tem acesso ao banco completo. Tá? Nesse primeiro momento, a gente vai estar trabalhando sempre como um DBA, como um administrador de banco. Tá? Então, o primeiro passo é a criação do modelo conceitual. Em banco de dados, o modelo conceitual é o que vai fazer a estrutura do banco, né? Como esse banco ele vai se comportar. Então, aqui dentro do Terra Amazon, ele cria algumas tabelas e reestrutura os esquemas dentro do Postgre para que o Terra Amazon entenda e consiga escrever em todos os lugares de forma simples, correta e para um bom funcionamento do aplicativo. Tá? Então, a criação do modelo conceitual vai perguntar só se eu quero criar, sim. Então, é simples aqui, eu vou colocar modelo conceitual underline cell. Por que eu coloco cell? Porque ele é um conjunto de células que vão ser, vamos dizer assim, a rainha do Terra Amazon. Tá? Tudo vai ter que passar por esse modelo conceitual. Então, todos os polígonos que vocês fizerem, todas as linhas, os pontos, eles vão ter que ter referência à chave primária desse modelo conceitual. Eu não vou dar uma projeção logo de cara, porque eu posso pedir para ele para usar um country box ou um layer existente. Tá? Se eu for usar um layer existente, eu tenho que já ter um layer no banco. Então, eu vou fazer por um layer existente. Eu só não sei onde é que estão os meus layers. Então, deixa eu ver se eu acho eles facilmente aqui. Vou importar um dado. Tá? Import data. Simplesmente. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Uma hora depois. Bem, então depois daqui eu organizei, né? Organizei a pasta com tudo que a gente vai precisar. Na verdade, um shape só e algumas imagens, tá? Para continuar o projeto. Muito bem. Então, aqui a gente estava na criação do modelo conceitual, mas para a criação do modelo conceitual eu preciso, como eu quero, né? Importar um layer, que eu vou chamar de grade reajustada. Esse layer de grade reajustada, ele é apenas o limite das órbitas pontos da Landsat. Tá? Então, se eu digo sim ali para ele, ele já cria uma vista e um tema, que é o ambiente de visualização. Né? Para criar a vista, basta eu vir aqui no menu Add View. E para criar o tema, eu seleciono o Layer e clico em Add Theme. Okay? Muito bem, para visualizar, eu clico aqui em Draw ou em Desenhar. Okay? Então, é isso aqui. Muito bem, vamos desligar. Agora sim, nós vamos lá no Administration, Create Conceptual Model. Sim, eu quero. Como vai ser aqui o modelo conceitual? Então, é MC Cell, que eu tinha dito. Okay? Não vou escolher projeção, porque eu vou puxar de um layer existente. Se você quiser puxar de um country box, fique à vontade, tem todos os países do mundo aí. Tá? Então, a minha grade reajustada, perfeito. E aqui ele pede uma resolução. A resolução é XY da célula. Né? Vai ser um monte de quadrados que vão estar ali. Então, como ele está trabalhando com uma projeção em decimal de grau, o valor dessa resolução também é em décimo de grau. Se fosse uma projeção métrica, seria uma resolução métrica. Então, 0,25 é uma boa resolução para decimal de grau, que é o que a gente usa geralmente nos projetos de monitoramento de floresta. Ok. Então, ele vai criar esse modelo conceitual, como eu falei para vocês, ele não é só um monte de quadradinho, mas ele é uma ligação do banco de dados com o sistema Terra Amazon. Tá? Então, vou pedir aqui para importar ele, basta eu vir no T azul. Tá? Eu verifico aqui se o set scale está marcado, se não, muito bem, ok. Posso entrar com ele e visualizar. Então, é isso aqui, ó, modelo conceitual. Tá? Essa aqui é a coluna mais importante, que é o Cell ID, que no caso é a chave primária. Tá? Dentro desse layer para o banco de dados. Muito bem. Então, feito isso, acabou o processo do administrador. Então, o administrador pega o banco e entrega ele para o Project Manager. E aí o Project Manager é que vai seguir aqui a rotina de criar o controle de acesso, que no caso são os usuários, né? As fases do projeto, né? Fase inicial, fase 1, fase 2, fase de interpretação, fase de auditoria e assim por diante. E depois vai fazer a parte de orientação do projeto. Então, criar o nome do projeto, dizer quais as regras topológicas sobre quais layers vão estar, criar as classes desse projeto e fazer o relacionamento delas dentro do projeto. E, por fim, criar a área de interesse. Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer aqui dentro do Terra Amazon agora. Tá? Beleza. Então, vamos começar aqui, né?
com acesso de controle. Então, acesso de controle é fácil, é simples, né? É uma tabela chamada TA User, que vai estar lá dentro do Postgre, e aqui você coloca o nome dos usuários. Então, o Terra Amazon ele é muito recomendado para projetos que vão trabalhar com multiusuários, né? Várias pessoas editando e produzindo dado ao mesmo tempo. Então, aqui eu vou colocar o Luiz. A senha vai ser o mesmo Luiz, depois é possível alterar a senha do usuário, tá? Vou botar aqui o Valdir. Vou botar o Sadek também. Tá bom. 3 usuários, 4 usuários, tá bom. Depois disso, ainda nesse mesmo processo, a gente vai criar os grupos. Então, nós vamos ter grupos que podem ser administradores de função, né? Se você vê o admin group, ele é as 3 funções, os 3 privilégios. O project manager, ele tem só apenas 2 privilégios. E o próximo grupo que a gente vai criar vai ser o grupo dos intérpretes. Então, vamos chamar eles de intérpretes, beleza. E eles são apenas operadores de função, beleza. Nos projetos, geralmente tem 2 fases. Uma fase que é a fase interpretativa, onde as pessoas olham as imagens, fazem os processamentos digitais das imagens. E depois tem a segunda fase, que é a fase de auditoria, saber se aquilo que foi classificado realmente está condizente com a realidade, né? Geralmente o processo de auditoria, então auditores, geralmente o processo de auditoria ele é igual, ele tem o mesmo privilégio dos intérpretes, porém geralmente o conjunto de auditores são aquelas pessoas que têm mais experiência na área e aí elas fazem essa verificação. Então, esses são os grupos. E aí eu preciso relacionar os grupos aos usuários. Então, vocês vejam que o Postgre ele já é Admin Group e Project Manager. Tá? É o superusuário do Postgre. No Auditores ainda não tem ninguém, então é importante que a gente passe sempre o Postgre para essa fase. E também um dos auditores. Então, vou botar o Sadek aqui como auditor. Né? E intérprete pode ser todo mundo sem problema. Então, os usuários, né, independente do privilégio, eles podem fazer parte de todas as etapas. Então, um auditor, por mais que ele esteja auditando os dados, ele também pode interpretar, né? E digamos que ele olha o teu mapeamento e ele acha que o mapeamento não foi feito da forma correta, um ou outro polígono. Então, ele pode ir lá e ele mesmo faz a reclassificação ou a exclusão do polígono, ou a acreção do polígono e assim por diante. Tá? Então, essa aqui é a fase de acesso de controle. Fechou? Ok. Vamos para a segunda fase. Né? Segundo passo da construção do projeto, que é a construção das fases. Como eu criei 2 grupos, um de intérprete e um de auditores, eu vou colocar 2 fases também. Uma fase de interpretação. Não pode ser cedilha. Então, interpretacão. Ok. E vou criar uma outra fase de auditoria. Auditoria. E vou adicionar. Muito bem. Agora, eu vou associar a fase ao grupo. Então, intérpretes vai ser a fase de interpretação, associa, ok. E a fase de auditores na auditoria, associa. Pronto. Aqui a gente fez a primeira etapa do processo, né? Que é a construção dos usuários e a construção das fases. Agora, a gente vai para a terceira etapa, né? Que é a construção do projeto em si. Bem, o projeto não tem muito mistério, né? A gente vai dar um nome para o projeto, então vou chamar projeto aula. Beleza. Se eu quiser entrar aqui com alguma outra informação, né, de escala do projeto, se eu quiser restringir escala de edição do projeto, colocar tags, essas coisas, fique à vontade. Essa number of blocked cells é quantas células cada usuário vai poder bloquear para fazer a edição delas. Então, ele bloqueia, por exemplo, 6 células, aí no caso, bloqueia as 6 células, edita, terminou, ele vai liberando, pode ir liberando de uma a uma e pegando uma a uma, ou ele libera as 6 e aí pega mais 6 e assim por diante. Então, geralmente, a gente bota 8 células, está excelente. Esse checkbox aqui, o Project Available for Users, é assim, enquanto eu estou construindo o banco, né, se eu deixar isso aqui marcado, o usuário já vê que o banco foi criado e ele já pode entrar no banco e começar a trabalhar. Se eu deixar desmarcado, ele não vai ver, só vai ver quando eu liberar o projeto. Isso aqui a gente quase nunca desmarca, porque
é uma questão de gerência, né? Então a gente vai lá e diz, olha, a gente vai construir o banco, assim que estiver pronto a gente avisa. Então, né, os usuários eles esperam. Aí aqui eu vou adicionar então o projeto aula com 8 células. O projeto adicionado com sucesso, ok. E a gente fecha. Não vou dar escala, tá? Não tem restrição de escala, eu posso ficar mantido. Eu vou desligar isso aqui, senão vai queimar nossa retina. Bem, feito o projeto aqui, ele precisa agora das regras, né? O layer que vai receber as regras. Esse layer eu costumo chamar ele de layer que recebe as classes, tá? Então vamos criar primeiro esse layer. Só vim aqui em layer, create layer, e eu posso escolher a partir de um existente ou a partir de um novo. Vou escolher a partir de um existente porque a gente já tem ali a grade reajustada. Então eu indico ela aqui e dou o nome desse layer de saída. Então vou colocar classes, tá? Vai ser polígono, muito bem, ok. Então ele já pega todas as configurações do classes. Não, eu não quero vê-lo porque ele ainda está vazio. Muito bem. Então agora eu venho aqui e vou criar as regras topológicas sobre ele. Então, geralmente, as regras topológicas são 4, que são diferença, intersecção, união e o clean, que é, no caso, a regra de limpeza. Se eu tenho um projeto em que eu não posso ter sobreposições do meu layer de classes, por exemplo, né? Eu vou ter um layer de desflorestamento, por exemplo. Eu não posso ter sobreposições sobre esse layer, porque senão, ao fim do projeto, eu vou ter que computar áreas. E se eu tiver sobreposição, né? Então isso é um problema, porque eu vou estar computando áreas 2 vezes. Então eu vou estar superestimando meu desflorestamento, no caso. Então, essa regra ela é imprescindível para estar em projetos que monitoram o desflorestamento. Então, basicamente, ela é uma regra de diferença. Então, diff, o nome do layer, para que a gente não se perca. Classes. Muito bem. Qual é o operador? É uma diferença. Tá? Aqui, se você abrir o boxinho, você vai ver o clean, né? O difference e o intersection. O union está em outro lugar que eu mostro já já para vocês. Então, difference. Quem é o layer? O layer é o layer classes. Tá? Esse layer classes ele já possui a coluna de ligação, né? O cell column? Ainda não, então eu vou adicionar. Qual vai ser essa coluna de ligação? Como é o nome dela? Eu posso dar qualquer nome, porém é geralmente recomendado, muito recomendado, que você coloque a coluna de ligação que vai fazer parte de todo o projeto do Terra Amazon, que é o cell OID. Então, cell underline OID, né? Que também é o mesmo nome dessa coluna lá para o modelo conceitual. Então, percebam que já começa a ter uma ligação do modelo conceitual com o layer que recebe as classes. Ok. Feito isso, então, está adicionada essa coluna. Isso foi basicamente uma criação de coluna dentro desse layer. E eu vou adicionar a regra topológica de diferença, né, a esse layer. Muito bem. Uma outra regra imprescindível que se tenha é a regra de clean. A regra de clean ela vai servir para 2 motivos, principalmente. Uma, para que eu possa reclassificar os polígonos já classificados ou para limpeza dos meus polígonos. Então, imagina que eu desenhei um polígono e eu não quero ele daquele tamanho. Então, eu vou lá, classifiquei, eu não quero ele mais ali, eu vou lá e posso apagá-lo. Tá? Se não tiver a regra de clean, eu não posso apagar os polígonos do layer de classificação. Então, se eu tenho um layer que eu não quero que os usuários apaguem polígonos lá de dentro, eu não crio a regra de clean. Nesse caso aqui, eu quero criar a regra de clean, então basta que eu troque aqui clean e troque o nome para... Sadek, esse nome também precisa ser assim? Não, o nome pode ser o que você quiser, porém é recomendado que você bote o nome da regra, né, e o nome do layer que recebe a classe ou que recebe a regra. Tá? Eu adiciono. Nesse projeto, a gente vai fazer um projeto bem simples, tá? É um layer de saída com 2 regras, só diferença. Só não quero que tenha sobreposições. Tá ok? Vamos fechar então aqui que já foi. Próximo passo é criação das classes. Então, vamos criar um projeto bem simples com desflorestamento, é a classe. Muito bem. Geralmente, quando a gente vai ter que fechar a cena, vai ter que ter floresta. Tá? Floresta. Geralmente também a gente vai encontrar nuvens. E aqui entenda-se nuvens e sombras delas, tá? Nuvens e sombras de nuvens. Muitas vezes vocês vão encontrar também hidrografia, que não foi mapeada. Então, hidrografia.
E geralmente aqui, né, a gente vai ter áreas alagadas, né, como áreas de várzea, né, que não são consideradas tipo de vegetação, né? É um tipo de vegetação, mas não é considerada um tipo de floresta, assim como o cerrado. Então a gente chama isso tudo de não floresta. Não, underline, floresta. Muito bem. Então acho que 5 classes está excelente. 1, 2, 3, 4, 5 classes está excelente. E aí eu posso fechar. Então, finalizando esse processo, a gente tem que relacionar tudo isso que nós fizemos, o projeto, as regras, as classes, né, para que eles possam ser entendidos como um projeto. Então, para isso, a gente vem aqui em Root Control, a gente vai indicar para ele quem é o projeto aula, a gente vai indicar quem é o layer de saída, então ele geralmente não aparece logo aqui, eu preciso dar um Manager Layer, ok? E aí eu escolho aqui o Classes, então ele já tem o CLID, eu dou um add aqui só para confirmar, tá? Ele diz que já existe, caso não existisse eu poderia escrever ele ali. E eu mando adicionar as classes, né? Então aqui ele está dizendo Select Output Layer, né? Quem é o layer de saída, ou o layer que recebe as classes. E aí eu vou dizer para ele que, olha, eu quero que esse layer que recebe as classes faça parte desse projeto. Então eu dou um plus. Então ele entra no projeto aula, classes no projeto aula. Muito bem. Esse classes ele tem uma regra de diferença. Então, eu quero que essa regra de diferença faça parte desse projeto. Muito bem. Bem aqui embaixo, a gente tem a regra de dissolve, né? A regra de dissolve ela vai permitir com que classes iguais que se tocam sejam agrupadas, sejam dissolvidas. Tá? Eu não gosto muito porque isso vai implicar que eu perca o nome dos usuários que fizeram polígonos diferentes do processo de interpretação para o processo de auditoria. Né? Só lembrando, o Terra Amazon ele controla muito isso. A hora que você entrou no projeto, a hora que você desenhou, quantos polígonos você desenhou, quais os polígonos você desenhou, e tudo isso vai estar lá dentro. Tá? Muito bem. Nesse nosso layer de classes, ele ainda não tem uma coluna de saída onde vai ser armazenado o nome da classe. Então, vamos criar. Add column, vou chamar de class name. Muito bem. Podia ser nome da classe, podia ser classificação, podia ser o que vocês quisessem. Tá? Class name. Então, vou setar aqui ela só para garantir. E aí, eu vou passar para ele quais são as classes que vão nessa coluna, class name. Né? Foram as classes para o class list. Muito bem. E aqui, por fim, a regra de clean, que eu também quero que ela faça parte desse projeto. Perfeito. Partindo desse princípio, né, que eu fiz todo o relacionamento, eu preciso validar todos esses relacionamentos. Então, eu venho aqui e validate. Ele vai criar os índices, né, que são para agilizar as consultas, e OK. Posso fechar. Feito isso, então, a gente termina mais uma etapa do projeto. Né? Sendo assim, a gente vai aqui para a área de interesse. Né? Na área de interesse, ele vai pedir para que eu indique para ele o que é que eu vou usar como área de interesse. Então, eu posso usar o limite das órbitas ponto, que é o nosso caso aqui, a grade reajustada. Mas também eu posso usar o limite de município, o limite de estado, qualquer limite que seja a minha área de interesse. Tá? Para isso, acho mais interessante a gente puxar uma órbita ponto, uma imagem, né, de satélite, para que a gente saiba onde nós vamos trabalhar. Então, eu vim aqui em File, Import Raster, bem simples. E aí é só vir aqui em File, né? Eu tenho aquela minha pasta que eu criei do Terra Amazon, 4, aula, beleza, então eu tenho duas imagens, eu vou pegar uma só, vou pegar essa daqui. Tá? Se eu quisesse importar as duas, eu já selecionaria as duas, eu vou selecionar só uma mesmo. Ok. Tá? Então, ele vai trazer aqui a minha imagem, vai colocar o dummy, vai dar o nome aqui da imagem. Então, essa data aqui é muito importante, olha, 12/6/2014. Né? Essas informações vocês pegam no metadado da imagem. Ok? Aqui eu não mexo em nada, tá? Porque ela está entrando, então não mexo em nada. Ele pede para que eu faça, né, para guardar a imagem no banco, porque eu vou estar importando uma imagem para o banco. Ele pergunta como é que eu quero comprimir essa imagem. Então, ele me dá duas formas de compressão, zlib ou JPEG 2000. Geralmente eu escolho o zlib, pelos testes que a gente fez, o zlib dá melhores resultados. Tá? E eu dou um Next. E aí aqui ele pergunta se eu quero fazer o Pyramid Layer, né, que é para agilizar a visualização em zoom, né, zoom in, zoom out. Então, eu testei o Pyramid Resolution, que é o mesmo, por exemplo, do ArcGIS, e não gostei muito, porque ele dá resposta até, no máximo, o terceiro, quarto nível. E o Low Resolution dá até o nono, 10º nível. Então, eu vou botar Low Resolution,
Ah, será que tem alguma diferença dessa diferença que ele dá? Não, não tem diferença nenhuma, você quase não percebe, tá? É mais computacional mesmo. Então é só fazer isso e esperar ele importar a imagem. Isso leva um tempinho aqui. Uma hora depois. Beleza. Então eu não quero ver isso ainda no display, tá? Ok. Vou só deixar ela aqui só para eu ver a data. Então agora sim a gente vai lá em área de interesse. Muito bem. Ele vai pedir para eu indicar quem vai ser a minha área de interesse. Então geralmente quando é projeto inicial ele não mostra nada. Você tem que adicionar. Então adicionar, grade reajustada, ok, close. Muito bem. A grade reajustada está adicionada. E aí agora eu vou procurar a minha órbita ponto. Então aqui eu tenho todas as órbitas ponto, né, que estão dentro desse layer, grade reajustada. E aí eu tenho que procurar uma órbita ponto que seja igual a que eu tenho ali, que no caso é grade reajustada, é a 22363. Então eu acho que está entre aspas simples. 22363, aspas simples de novo, vamos ver. É isso mesmo, tá? Então eu vou selecionar ela aqui. E aqui ele pede para eu entrar a data da imagem. Esse parâmetro é fundamental. Imagina que você tem 3, 4 imagens da mesma órbita ponto com datas diferentes, né? Então, essas suas áreas de interesse, esses valores que você vai passar para dentro, esses valores que você vai indicar aqui, eles vão passar para dentro dos seus polígonos. Então, isso é fundamental porque na hora que você cria o polígono, ele indica para você sobre qual área de interesse foi feito. Então, a área de interesse está relacionada a uma data. Essa data vai ficar, então, lá dentro do seu polígono, né? Então, quem pegar esse layer depois vai conseguir saber sobre que imagem você achou aquele polígono, tá? Muito bem. Então, vamos colocar aqui a data, que é do dia 12/06 de 2014. Muito bem, eu vou adicionar. Adicionado com sucesso, eu vou para frente. Next. Aqui ele só está indicando que é a cena que está aí, tá? E agora eu preciso relacionar essa área de interesse com o meu projeto. Então, eu indico aqui que é o projeto aula. Marco a minha área de interesse. Se tivesse mais de uma, eu seguro o Shift e seleciono todo mundo. E vou fazer o set para dentro desse projeto. Então, pronto, ela está aqui dentro. Esse locked aqui é caso eu queira bloquear para que os usuários não mexam nela ainda. Então, eu bloqueio todas e vou liberando conforme vai passando o tempo. Não é o nosso caso aqui. Vou dar um finish e a gente terminou o nosso projeto, tá? Então, basicamente, o projeto é isso. Aqui em Project Dependencies, depois vocês podem vir ver, né, um resumo do que foi feito, né, para o projeto de vocês. Então, vejam, foram poucas linhas escritas aqui, mas que eles representam tudo que está dentro do projeto. Vamos, então, dar só uma olhada para a gente fazer um teste e ver como é que está. Deixa eu tirar essas cores, então, aqui. Tá, ó, eu posso clicar aqui, Default, e aí eu escolho como é que eu quero. No caso, eu quero tudo transparente por enquanto. Vamos selecionar todo mundo. Muito bem, né? Dá um tilt na vista. Vamos baixar para cá para dentro a imagem. Ó. Então, veio o Set Scale marcado, eu desmarco ele. Tá? Vamos desenhar para ver onde que a imagem está caindo, bem ali. E eu vou botar o Classes aqui dentro. Também veio com o Set Scale marcado, viu? O Classes vai ficar de vermelho e eu vou criar um layer, que é o layer que recebe a edição. Veja, layer que recebe a edição. Ele é diferente do layer que recebe a classe. Então, o layer de classe é o layer que contém a regra topológica que não deixa sobrepor. O layer de edição é o layer que eu posso escrever um monte de polígonos um em cima do outro que ele vai aceitar. Por quê? Porque eu desenho o polígono lá dentro, ele envia pelo conjunto de regras, né? E depois ele cai dentro do layer que recebe as classes, ou layer de saída, como queiram. Então, para isso, eu vou criar mais um layer aqui. Create Layer, a partir já de um existente. Então, vou botar até o Classes e vou chamar ele de Edição. Edição. Minúsculo mesmo, não tem problema. Para eu saber que ele não tem tanta importância assim. Ok. Se eu quero ver, eu quero nessa view que já está selecionada. Ok. Muito bem. Então, se eu tentar abrir para edição o layer de classes, veja que ele está vermelho, tá? Bem aqui eu abro para edição, Enable Layer Edition, tá? Ele vai me dar uma mensagem. A primeira mensagem é dizendo que esse layer está desabilitado para edição. Se eu escolher o layer de edição, então ele vai abrir para mim o box de edição. Porém, ele ainda não abriu aqui para mim
as ferramentas para eu poder selecionar as minhas células e poder desenhar. Por quê? Porque o projeto ainda não está ativo para o meu usuário. Então, eu posso vir aqui em Enable Project e aí eu vou ativar o meu projeto. Tá? Esse aqui já é processos da parte de edição. Todo usuário que pegar isso aqui vai ter que fazer a ativação do projeto, que dependendo da quantidade de projeto pode ser uma vez só ativado e pronto, acabou. Tá? E vai ter que ativar também o processo, né? Que no caso é a área de interesse com a data que nós escolhemos. Então eu clico ali em Process Control, vou de novo aqui para vocês verem, Process Control, tá? Add New Task, ok, ele já abriu aqui na fase de auditoria, mas eu estou na fase de interpretação. Eu seleciono aqui a minha área de interesse, então ela já traz a órbita ponto, né? Todas aquelas informações que já tinham lá dentro, e eu vou mandar adicionar para mim. Adicionado com sucesso, fecho. Está aqui ela, veja que ela está com uma bolinha. E eu vou dar início no processo. Então, Start Process. Aí ele fica com um play. Muito bem, eu posso fechar. E aí eu vou dar um refresh aqui no meu banco, só para ele receber e dizer, ah, beleza, está editável. Então, eu vou selecionar aqui o layer de edição. Cadê ele? Está aqui, Theme Edition. Né? Vou clicar aqui no edição e agora sim, as ferramentas de edição estão ativas. Então, para isso, eu vou dar um zoom aqui na área, para a gente poder enxergar bem a imagem. Aí os processos de PDI ficam para um outro vídeo, tá? Então eu vou só mostrar aqui para vocês como é que funciona. Então imaginem assim, ó, nessa região aqui, né? Eu vou selecionar a minha célula, pá, está selecionada a célula, então eu vou só dar um zoom menos aqui para vocês verem a seleção, tá? Então ela fica verde. Se tiver um outro usuário conectado nesse mesmo banco, selecionando células para edição, ele vai estar aparecendo de vermelho para mim, tá? E aí eu não consigo pegar as células que ele esteja trabalhando. Muito bem, selecionei a célula, seleciono aqui o meu lápis de desenho contínuo ou lápis de desenho ponto a ponto. Vou chegar aqui perto novamente e aí eu faço a minha edição. Então eu vou clicar aqui, vou fazer meu polígono só para a gente ver se está tudo certo. Pronto, um polígono, vou dizer que isso aqui é desmatamento e aí eu posso classificar usando essa ferramenta aqui ou C no teclado, como ele mostra aí para vocês, tá? Então classificou, vejam. A edição está de vermelho. E a classes também. Então, eu vou trocar classes para amarelo. Ok. E vou deixar a edição em vermelho. Então, vou até desligar a edição, tá? Só deixar aqui o classes. E aí, agora eu quero, por exemplo, fazer esse outro polígono bem aqui. Como é que eu vou fazer? Eu preciso me importar, por exemplo, com o limite desse polígono? Não, não preciso me importar com esse limite. Por quê? Porque tem uma regra de edição, então eu tenho uma regra de topológica de diferença. Então eu posso entrar nesse polígono sem problema, fazer o que eu quiser aqui dentro dele e finalizar. Tá? Ficou verde porque eu larguei. Eu largo ele com o botão direito do mouse. Larguei. Ele também é um desflorestamento. Tá bom, classificar. Percebam que no layer de edição, vou ligar o edição, desligar o classes. No layer de edição, os polígonos estão sobrepostos, né? Eu tenho aqui um polígono, tá? E aqui eu tenho outro polígono. Eles têm sobreposição, tá ok? Já vou desligar agora a edição e ligar o classes. Já no classes, vocês já percebem que ele não tem diferença, ó. Ele não tem sobreposição, desculpa, ó, tá? Então, eles não se sobrepõem, são polígonos diferentes, ID1 e ID2, tá ok? Muito bem. E assim eu vou fazendo as minhas edições, trocando as classes aqui em cima, tá? Usando as ferramentas de edição. Essa parte de edição também fica para um próximo vídeo aula de Terra Amazon, caso esse aqui faça sucesso, ok? Então, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvida, pode comentar aí embaixo, ou então perguntar lá no fórum do Terra Amazon, que a gente vai respondendo para vocês. Tá? Se já está inscrito no canal, vai receber os vídeos. Se não, se inscreve para receber vídeos novos. Tá? Dá um like aí para a gente saber que vocês estão gostando. Esse é o termômetro para a gente, tá? O like, se está indo bem, se não está indo. Né? E principalmente compartilha aí com o pessoal para que a gente possa ampliar essa rede e aumentar o uso desses softwares que são bem interessantes. Tá ok? Era isso, falou, até o próximo vídeo.